Olá, alunos! Que alegria estarmos aqui para estudarmos juntos o direito penal militar. Antes devo me apresentar. Eu sou Suzy Castro Magri, advogada especializada em direito militar, autora de obras jurídicas, mestre em direito pela Universidade Federal de Ceará, doutora pela Escola de Guerra Naval. Já fui militar de carreira da Força Aérea Brasileira. Fui presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Ceará nas gestões de 2019 a 2021, prosseguindo de 2022 a 2024. Então, tenho uma longa vivência prática, funcional e jurídica e com paixão por esse ramo do direito. Como professora de pós-graduação e cursos preparatórios para concursos, eu leciono sobre todo o direito militar, que se subdivide em diversas áreas, tais como direito constitucional militar, administrativo militar, disciplinar militar, direito previdenciário militar, internacional humanitário aplicado às Forças Armadas Brasileiras, direito penal militar e direito processual penal militar. Nesse curso que iniciamos agora, vamos estudar especificamente o direito penal militar. E já tenho uma importante observação para fazer. Mesmo que no edital estejam listados assuntos que coincidem com títulos e capítulos de lei, se não estiverem especificados os artigos, então você vai precisar saber mais do que os artigos de lei. Vai precisar saber tudo sobre esses assuntos. A doutrina, a jurisprudência, a aplicação prática e, sobretudo, o que diz a Constituição. E esses assuntos poderão ser encontrados por toda a lei penal e também em outras legislações, e não apenas especificamente dentro dos títulos e capítulos de lei. Então, nesse curso de Direito Penal Militar, nós vamos referenciar a Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar número 97 de 99, o Código Penal Militar, a Lei número 13.491 de 2017, que alterou o Código Penal Militar, a Lei 14.688 de 2023, que também alterou o Código Penal Militar recente, súmulas de jurisprudência, conceitos desenvolvidos por doutrinadores, o Código Penal Comum e a legislação penal extravagante. E preciso sinalizar para vocês que os benefícios da Lei número 9.099 de 95, que é aquela que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais, não se aplicam aos crimes militares. Isso por força do seu próprio artigo 90A. E o STF já decidiu, no HC 113.128, julgado em 2013, que esse artigo 90 não é inconstitucional, certo? Então, nessa primeira aula, faremos uma introdução sobre os conceitos necessários para a compreensão do direito penal militar e estudaremos a aplicação da lei penal militar. Vamos lá? Vamos iniciar conhecendo a localização da justiça militar no sistema judiciário brasileiro. Observem que a justiça militar é uma justiça especializada que está dividida em Justiça Militar Federal, conhecida como Justiça Militar da União, ou JMU, e Justiça Militar Estadual, a JME. A Constituição Federal, lá no seu artigo 125, parágrafo 3º, prevê a possibilidade de os estados criarem tribunais de justiça militar. Acontece que apenas Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul criaram tribunais de justiça militar. A maioria dos estados do nosso país não possui tribunais de justiça militar estaduais. Então, nesses estados que não têm TJMs, funcionam câmaras ou turmas especializadas militares dentro dos tribunais de justiça estaduais. Outra coisa interessante é que nesses tribunais de justiça militar são julgados, além dos crimes militares, também as infrações disciplinares militares. As infrações disciplinares não estão no Código Penal Militar e são objeto de estudo da disciplina de Direito Disciplinar Militar. Nessa disciplina de Direito Disciplinar Militar, a gente estuda os regulamentos disciplinares, que é onde constam as infrações disciplinares. Nesses estados aqui, que não tem Tribunal de Justiça Militar, essas câmaras ou turmas, varia a nomenclatura, elas são especializadas e elas fazem uso dos espaços dos tribunais de justiça estadual. Então, elas ocupam esses espaços, mas elas são órgãos de justiça militar estadual. Aqui, nas auditorias de justiça militar da União, funcionam os conselhos de justiça militar da União, que são órgãos colegiados de primeira instância
Federal, formados pelo juiz federal e por mais 4 oficiais das Forças Armadas. Nesse Conselho de Justiça Militar, funcionam os conselhos permanentes e os conselhos especiais. Esses conselhos, mesmo os permanentes, eles passam por rodízio. Os permanentes julgam praças e os conselhos especiais julgam oficiais até o posto de coronel, isso no caso da Justiça Militar da União. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro de hierarquia das Forças Armadas? Então, os conselhos permanentes, que julgam os praças, julgam esse pessoal aqui. Esses são os praças. E os conselhos especiais julgam os oficiais, até o cargo de coronel ou capitão de mar e guerra, que é o equivalente a coronel lá na Marinha. Temos que observar alguns detalhes sobre isso. Os oficiais generais, de modo geral, eles são julgados originariamente pelo STM, isso conforme o artigo 6º da Lei nº 8.457 de 92. Lembrando que em 93, esse artigo 6º ele foi alterado, removendo os governadores de Estado e do Distrito Federal dessa lista de competência do STM. Uma outra observação é que, especificamente, os oficiais generais, que são comandantes das Forças Armadas, eles são julgados originariamente pelo STF. E isso por força do artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. E nas auditorias da Justiça Militar Estadual, funcionam os Conselhos de Justiça Militar Estaduais. Nesses conselhos, também que funcionam no âmbito de auditorias, vamos voltar aqui para o fluxograma, esses Conselhos de Justiça Militar Estadual funcionam aqui, ó, nas auditorias militares estaduais, e são órgãos de primeira instância militar estadual, e são formados por um juiz de direito e 4 oficiais da Polícia Militar e dos corpos de bombeiros militares. Também possuem conselhos permanentes e conselhos especiais. Os conselhos permanentes, aqui na Justiça Militar Estadual, eles julgam os praças também. E os conselhos especiais julgam os oficiais, certo? Mas até o posto de tenente-coronel, porque o coronel é o comandante. Via de regra, o comandante é um coronel. Pode acontecer de ser um tenente-coronel, mas via de regra é o coronel que é o comandante geral. Os órgãos de segunda instância da JME são os tribunais de justiça militar estadual. Onde não tiver, são as câmaras ou turmas especializadas que funcionam nos TJs. E das decisões proferidas nos TJMs ou nas câmaras especializadas, cabe recurso para o STJ. O STJ não compõe a Justiça Militar, porém recebe os recursos provenientes aqui da Justiça Militar Estadual. E na competência da Justiça Militar da União, devemos observar que o órgão de segunda instância já é diretamente o STM. E das decisões proferidas no STM, cabem recurso direto para o STF. O STF não faz parte da Justiça Militar, mas ele recebe os recursos provenientes aqui das decisões do STM.